Fecha os teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é com muita alegria que nós entramos mais uma vez na Tua presença, para exaltar o Teu nome que é santo, o Teu nome que é digno de honra, de glória, de poder, de adoração. Meu Deus, neste momento eu repreendo tudo aquilo que foi enviado para atrapalhar. Tudo aquilo, ó Deus, que leva a nossa mente cativa. Ó Deus, nos induzindo a pensar as coisas lá de fora. Tudo aquilo que rouba, que arrebata a nossa mente, nos levando a pensar nos problemas de hoje, da dificuldade, da dor, do sofrimento. Tudo aquilo, ó Deus, que leva a nossa mente, ó Deus, muitas vezes cativa, pensando nos problemas semanais, diários. Meu Deus, que seja repreendido tudo que não provém do Senhor. Repreendemos, ó Deus, os outros espíritos contrários, que muitas vezes tentam nos distrair, dispersar, fazer com que nós venhamos andar no meio da igreja, que seja repreendido todo espírito contrário. Meu Deus, nós nos colocamos como uma atalaia perante o Senhor, e pedimos ao Senhor, encurta a nossa distância nessa noite ao Senhor, e fala conosco, usa-nos, ó Pai, como canal de bênçãos na Tua presença. Coloca aqui os Teus anjos, os Teus serafins, os Teus tronos, os principais, ó Deus, os anjos guerreiros, os anjos que nos acompanham nas ministrações, nas batalhas. Nós queremos, ó Deus, ver os Teus anjos passeando ao nosso meio, ó Pai, que Tu tenhas liberdade em falar conosco nessa noite, para a Tua honra e a Tua glória. Amém. Abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 6, vamos falar sobre a servidão, sobre o povo de Midianitas. O povo midianita estava oprimindo o povo de Israel, tá? O povo estava sobre uma opressão, estava sofrendo uma perseguição em cima do povo de Israel. O povo de Israel estava sofrendo muito por causa da perseguição. Juízes capítulo 6 narra, falando a história do povo dos midianitas, que muitas vezes oprimia o povo de Israel. Nessa noite eu tenho certeza que Deus vai nos tirar de onde nós não deveríamos jamais ter ido. Nessa noite Deus vai nos tirar onde nós jamais poderíamos ter ficado. Diz assim a palavra de Deus em Juízes capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, também os do oriente, contra eles subiam. O 4. E punham-se contra eles em campo, e destruíram a novidade da terra até chegaram a Gaza. E não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. O 6. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando ao Senhor, os filhos de Israel, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta dos filhos de Israel, que lhes diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós vos dei a terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não tenhais outros deuses, não temais aos deuses amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Amém? Poder assentar-se em nome de Jesus. Pedir muito a Deus, muita sabedoria, muita graça, porque nessa noite nós vamos falar sobre os midianitas que encurralaram o povo de Israel, e o povo de Israel ficou uma pressão total. Eu gosto muito de história do povo de Israel, porque a história do povo de Israel fala muito comigo. A Bíblia relata neste momento que o povo de Israel estava sendo encurralado pelos midianitas, uma pressão total em cima deste povo.
e a Bíblia fala que o povo de Israel começou então a fugir diante dos seus inimigos, sendo encurralados, e eles começaram então a sentir medo, eles começaram então a sentir que realmente estava sendo perseguido pelos midianitas, eles acharam que não tinha condições de enfrentar. Sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema não é muitas vezes sentir que nós somos fracos, o nosso maior problema é sentir que nós não temos condições de vencer o inimigo. Então o povo de Israel sentiu assim, achando que não tinha condições de enfrentar os midianitas. O povo de Israel nessa época era bem superior aos midianitas, e então eles acharam que não conseguiam vencer e começaram a fugir, começaram a se esconder. A Bíblia fala que eles começaram a fazer cavernas, eles começaram a fazer covas, eles começaram a fazer grandes fortificações, fugindo ou querendo ou achando que muitas vezes poderiam fugir dos midianitas. Mas em eles irem para a caverna, abriu brecha, abriram campos para que o povo, os midianitas pudessem oprimir mais o povo de Israel. A história que eu quero falar para você nessa noite, não adianta fugir, não adianta correr, não adianta esconder do problema, não adianta você fugir da luta, da dificuldade, dos midianitas ou da sua decepção, do seu problema que você enfrenta todos os dias, querendo fugir e se esconder. Não é assim que nós muitas vezes vencemos. Nós vencemos o inimigo enfrentando, vencemos a luta enfrentando, vencemos o adversário enfrentando, vencemos o nosso problema, a nossa enfermidade, muitas vezes enfrentando. Não adianta tentarmos esconder, não adianta nós tentarmos fugir da nossa luta, não adianta. Enfrenta o teu problema que você vai vencer. A Bíblia relata assim: não te mostres fraco no dia da tua angústia, porque poucas serão as tuas forças. O povo de Israel estava sentindo que eles eram fracos, que eles não tinham força, então eles começaram a fugir para a caverna. Aleluia! Nessa noite nós vamos sair da caverna, amém ou não amém? Amém ou não amém? Levante a sua mão e fala assim: em nome de Jesus, eu vou sair da caverna, eu vou sair da caverna, eu vou sair da cova. Só os que creem, coloca de pé e fala assim: eu já saí da caverna, eu já saí da caverna. Vai falando: eu já saí da caverna, eu já saí da cova. Fala você mais alto que você puder agora: eu já saí da caverna, eu já saí da caverna. Aleluia, aplaude ao Senhor, só os que já saíram da caverna, porque caverna é lugar de homem que não tem coragem, é lugar de mulher que não tem coragem de enfrentar. Eu já saí da minha caverna. Poder sentar-se. Dentro da caverna eu me sinto que estou sem raio de ação para agir. Eu não consigo dentro da caverna vencer o meu inimigo, porque o meu raio de ação é muito pouco. Talvez você esteja ainda dentro de caverna, não consegue ver o que lá Deus está preparando para você lá de fora. Então deva você sair da sua caverna. Se você ainda sente-se encurralado por alguma coisa e não consegue sair, nessa noite, nós vamos ouvir uma palavra profética que Deus falou para o profeta Elias, quando Elias estava fugindo da Jezabel, da grande mulher que estava levantando contra o povo de Israel. A ordem de Deus falou assim: Elias, sai para fora. Elias, sai para fora. Elias estava dentro da caverna. Quando você fica dentro da caverna, você não consegue vencer. Quando você fica dentro da caverna, você não consegue triunfar. Caverna é lugar de homem que não tem coragem. Caverna é lugar de homem que corre da sua luta, que corre do seu problema, que se esconde da sua dificuldade, que se esconde do grande problema que ele está enfrentando. O povo de Israel estava enfrentando os midianitas. A primeira atitude demonstrou o que ele era. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós passamos lutas, passamos problemas. A nossa primeira atitude vai demonstrar o que nós somos e o que nós realmente devemos fazer. O que nós devemos fazer é, quando vem uma luta, não adianta fugir, é enfrentar a luta, é enfrentar o problema, é enfrentar a dificuldade e a adversidade. Não adianta eu tentar resolver o meu problema fugindo. Não adianta eu tentar resolver o meu problema escondendo muitas vezes
vezes em cova, escondendo muitas vezes em caverna. Nessa noite eu já saí da caverna. Você já saiu também? Faz assim para mim. Quando estamos em caverna, sentimos e nós entendemos uma coisa segundo o povo de Israel. Quando eles estavam fora da caverna, a Bíblia relata que eles eram prósperos, a Bíblia fala que eles prosperavam, a Bíblia relata que eles alcançavam, a Bíblia fala que eles plantavam e colhiam quando estavam fora de caverna. Agora, quando o povo de Israel entraram para a caverna, a Bíblia relata que eles plantavam e o vinham em cima deles os povos midianitas, os amalequitas, e roubaram as plantações. Quando eles estavam dentro da caverna, algo terrível acontecia contra os bens que eles tinham. Então, quando nós estamos fora da caverna, nós temos mais guarnição sobre o que Deus está nos dando. Mas no momento em que eu estou dentro da caverna, o momento em que o povo de Israel estava dentro da caverna, eles perdiam o controle daquilo que Deus tinha dado para eles. Então, a Bíblia relata que dentro da caverna, eles empobreciam. Se algo acontece, muitas vezes na minha vida, se eu não tomo muitas vezes assim, o domínio da situação que está acontecendo comigo, se eu não começo a dominar a situação que está acontecendo comigo, muitas vezes eu começo a analisar e eu começo a pensar, talvez eu ainda esteja dentro da caverna. Neste momento que o povo de Israel estava dentro da caverna, eles começaram a perder o domínio da situação na vida deles, e eles começaram a empobrecer. Sabe o que significa isso? Quando eles estavam fora da caverna, enfrentando o inimigo, enfrentando a luta, a dificuldade, enfrentando os falsos profetas, os homens, os inimigos, eles prosperavam, venciam, conquistavam, mas na hora em que eles começaram a recuar, entrando em caverna, entrando em covas e entrando em fortificações, a Bíblia fala que eles começaram a empobrecer. Diga assim, empobrecer, fala. Caverna é lugar de se esconder. Bom, tudo bem se esconder, é maravilhoso se esconder, mas não na hora que vem a luta, não na hora que vem a adversidade, não na hora que enfrentamos problema, não na hora que nós passamos adversidades das mais variadas possíveis, porque se você analisar todos os homens na Bíblia, que relata que eles, quando estavam enfrentando, eles fugiam para a caverna, era porque eles, muitas vezes eles estavam com medo. Caverna é lugar de homem medroso. Caverna é lugar de homem que não tem perspectiva de vencer. A perspectiva dele é muito pequena. Ele não consegue vencer. Ele acha que ele não consegue ir para frente e ele recua. Talvez você esteja assim, enfrentando a luta, você está mais recuando. Recuar significa entrar dentro de caverna. Entrando na caverna, você perde o raio de ação. Entrando na caverna, você não vê o que está lá fora. E Deus tem algo especial para mim nessa noite, para você. Mas se você permanecer dentro da sua caverna, não acontecerá nada na sua vida, nem hoje, nem jamais. Não acontece. Eu não vi nenhum milagre na Bíblia que aconteceu algum milagre em relação aos homens que estavam dentro de caverna. Os milagres acontecem em relação aos homens que estão fora de caverna. Não acontece nenhum milagre em relação àquela pessoa que está dentro de caverna. Não conheço. Não conheço. Elias fugindo da prostituta Jezabel, e a Bíblia fala que Elias tinha vencido os 400 profetas com coragem, com temor a Deus, e de repente ele foge. Preste atenção nessa mensagem. De repente ele foge e se esconde na caverna, com medo. E a Bíblia relata que ele desejou que as montanhas caíssem em cima dele. Olha, demonstrando medo. Que coisa, um grande homem de Deus, um grande servo de Deus, um grande profeta. Agora ele corre para dentro da caverna e fala que deseja que a caverna caia em cima dele, desejando a morte.
Talvez você esteja assim, fugindo da sua responsabilidade, fugindo do que Deus tem para você, fugindo de algum chamado de Deus e se escondendo. Deus tinha um chamado especial para o profeta Elias e ele fugindo daquele chamado, daquela grande obra que Deus tinha na vida dele, se escondeu. Muitas vezes nós nos escondemos. Talvez você esteja assim, se escondendo do chamado de Deus, se escondendo da sua responsabilidade, se escondendo do que Deus tem o melhor para você. Como que eu me escondo? Fugindo para a caverna. Talvez aqui em Volta Redonda não tenha caverna, mas não estamos falando de uma caverna simplesmente natural. Estamos falando do homem fugir da responsabilidade e do domínio de Deus sobre ele. Então, sabe o que significa isto? Fugir para a caverna é não aceitar o que Deus tem para nós, é não aceitar o que Deus tem para mim. Deus tinha algo especial para o povo de Israel, então eles não assumiram a posição em Cristo. Fugir para a caverna é isto, é não aceitar a posição em Cristo, não aceitar o domínio de Cristo, não aceitar a direção de Cristo. Então, se eu não aceito a direção de Cristo sobre mim, eu fujo para a caverna, eu me escondo na caverna. Então eu tenho duas opções: ou ficar lá de fora, desejando o que Deus faça de mim, do que Ele quiser. Se é para sofrer, que sofra. Se era para enfrentar, que enfrente. Eu tenho outra opção, eu posso escolher, fugindo para a caverna. Senhor, eu estou aqui, que caia as montanhas sobre mim, eu quero fugir do meu inimigo. Não é assim. Deus não faz milagre em relação às pessoas que somem para dentro da caverna. O povo de Israel não acontecia nenhum milagre dentro da caverna. Eu desconheço, se você achar me mostre, porque eu não sei um milagre. É por isso que Deus falou assim com o profeta Elias: Elias, o que tu fazes aqui? Olha a pergunta. Olha a pergunta para os encavernados. Elias era um homem encavernado. O povo de Israel era um povo encavernados. Deus olhou para o profeta Elias, que estava dentro de cavernas. São passagens paralelas. Não viviam na mesma época, mas passagens paralelas. Deus olha para o profeta Elias e perguntou: o que tu fazes aqui? Olha aqui, que coisa. O grande homem de Deus encurralado agora pela palavra de Deus. O que tu fazes aqui, Elias? A maior dificuldade das pessoas que estão encavernadas são que eles têm uma resposta imediata para Deus. Eles não se perguntam realmente: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não, Elias não fez isso, muito pelo contrário, ele retrucou imediatamente a Deus, mesmo sabendo que estava errado, fugindo de uma grande prostituta. Anteriormente tinha vencido 400 profetas de Baal, mais 450 de profetas de Aserra. Agora estava fugindo de uma prostituta, entrando para uma caverna. Tornou-se um homem encavernado, cercado